Atenção, esquadrão! E aí, my friends? Sexto episódio de The Last of Us. Muitas partes foram retiradas, mas e aí? Ficou bom ou não ficou bom? Irei falar sobre isso. Mas primeiro, como de praxe, vamos passar pelo episódio, fazendo algumas comparações com o jogo. Por último, eu dou minha opinião. Bom, assim como no jogo, alguns meses se passam, aparece ali o Joel e a Ellie tentando encontrar o Tommy para saber o paradeiro dos vagalumes. Eles acabam encontrando uma casa de nativos e eles acabam rendendo os nativos e tal. Os nativos levam muito bem a situação do Joel com uma arma na mão, etc e tal. Eles começam a perguntar para esses nativos, né, se eles conheciam o irmão dele, se eles sabem onde é que os vagalumes podem estar. E os nativos vão contando o que eles sabem, e eles comentam sobre o tal do Rio dos Mortos, uma coisa assim, para eles não irem para lá, pro oeste, né, que é muito perigoso, etc e tal. Mas enfim, depois de eles pegarem certas informações com os nativos, eles continuam seguindo pro caminho do qual os nativos falaram para eles não irem, que seria perigoso. O Joel e a Ellie continuam viagem, e nessa viagem eles vão trocando uma ideia, conversando, né? É como eu sempre falo, isso é muito importante, cara, para principalmente aqueles que não conhecem a história se apegarem aos personagens. A gente precisa desse tempo de diálogo dos dois, né? De crescimento de personagens ali, de afeto e tudo mais, e sentimento, pro plot, né, da história do game. É engraçado que durante a viagem e tal, e alguns acampamentos que eles acabam levantando, né, para descansar, tá frio, e a Ellie vê o Joel bebendo, provavelmente uísque, e ela pede um pouquinho, o Joel fica olhando ela, aquela cena clássica, né, de pai e filho, quando fica pedindo coisas que não deveria estar pedindo, não tem idade para consumir. Mas como tá frio, o Joel acha que pode ser até uma boa ideia, ele dá um pouco ali de bebida para ela toma, acha horrível, né? Quem nunca? Não é mesmo? Bom, durante esse acampamento e tal, depois ele tomar esse gole, eles começam a conversar, ele começa a perguntar pro Joel, né, o que ele gostaria de fazer depois de tudo, né, se eles chegarem até esse tal de laboratório com os vagalumes, se eles criarem uma possível cura, o que eles iriam fazer. E aí o Joel fala assim, nós, daí ele sente mais aquela patada, né, e aí ela fala, não, você, o que você vai fazer? Aí o Joel fala que gostaria de ter um cantinho dele, e criar ovelha, que ovelha é um animal quieto e faz tudo que são mandados a fazer e tal, dando meio que uma indireta pra Ellie. Bom, aí o Joel retruca a pergunta, né? O que a Ellie faria depois de tudo? E ela, dá pra ver que ela tá meio chateada, né? Com a posição que o Joel tomou e tal, de querer ficar sozinha, enfim, mas ela começa a falar que ela nunca teve muitos sonhos, né? Sempre crescendo ali dentro de muros e tal, e ela gostava de ler sobre histórias de astronomia e astronautas e tal. Ela fica olhando para o céu, falando com o Joel sobre as histórias que ela leu, sobre uma astronauta, mulher que era a preferida dela e tal. E ela fica um tempo ali meio que refletindo sobre tudo, no possível futuro e tal. Ela cai na dúvida de, será que tudo isso que eles estão fazendo vai dar certo? Será que a vacina vai funcionar? Né? E o Joel fala, pô, mas isso é um pouco tarde para ficar pensando agora, né? Olha tudo que a gente já fez, né? Até onde a gente chegou. E o Joel acaba tranquilizando a Ellie, falando que a Marlene não é, ela pode ser qualquer coisa menos boba, né? E que ela sabe o que ela tá fazendo, dando a entender que sim, provavelmente vai dar tudo certo e vai valer a pena todo esse esforço deles. Aí o Joel fala pra ele descansar e tal, que ele vai ficar de vigia, e ele começa a ficar de vigia ali durante a noite, só que ele acaba pegando no sono, ele acorda assustado, se ligando que ele dormiu e ele não podia ter dormido. Quando ele levanta rápido para ver se eles estão seguros, a Ellie tá montando guarda ali com a arma e tal, e ela começa a mostrar que o Joel ensinou ela muito bem. Ela começa a explicar tudo que ela fez e tal, que ela tava mantendo os dois seguros. O Joel dá uma acenada com a cabeça, tipo, mandou bem, né? Mas não fala. Só aquele olhar assim, confirmando que a garota mandou bem, mas o Joel é aquele cara que não dá muito braço a torcer, não é mesmo?
Bom, eles seguem viagem, continuam conversando, né? Conhecendo mais um ao outro. A Ellie começa a tentar assoviar. Ela não consegue. Ela vai tentando, vai tentando, vai tentando, não consegue. No jogo, ela ficava fazendo isso também. Tinha uma hora até que ela conseguia começar a assoviar. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a assobiar. Você não sabe assobiar. Parece que eu sei assobiar. Eu tô assobiando! Meu Deus. Mais uma coisa pra você me deixar louco. Que legal! Eles acabam chegando na hidrelétrica. E aqui a Ellie pergunta pro Joe o que era isso e tal, como é que funcionava. O Joe não sabe como é que a parada funciona, ele sabe bem por cima, né? E assim como no jogo, o Joe também não sabe explicar como que é o procedimento para geração de energia e tal. Então essa parte ficou meio parecida com o jogo. Eles caminham mais um pouco e tal, a Ellie fica impressionada com a cor do rio. Só que ela para e pergunta pro Joe, putz, Joe, será que não é esse o rio que os nativos estavam falando, que é o chamado Rio da Morte, né? Que eles viam um monte de cadáver e tal, e que era um lugar perigoso de caminhar. O Joe faz uma cara de preocupação e tal, e logo na sequência eles são abordados por um grupo a cavalo. Esse grupo a cavalo rende o Joe e a Ellie. Eles falam que eles vão usar um cachorro e o cachorro ele costuma farejar quem tá infectado. Se a pessoa estiver infectada, o cachorro ataca. E aí os dois sob a mira de várias armas, né? O Joe extremamente nervoso. O cachorro manda um cachorro dar uma cheirada nele, né? Aí o cachorro não sente nada e tal, e o cachorro volta pro bando. O Joe até dá uma relaxada, achando que eles não vão querer checar a Ellie. E aí o líder do bando ali, a princípio, fala, ó, agora é a vez dela. Ali o Joe começa a ficar transtornado, né? Só que ele fica em silêncio, tentando não transparecer o que pode acontecer. O cachorro pode atacar ela. E o que ele vai fazer? E o cachorro vai se aproximando da Ellie, é uma cena bem tensa, você realmente não sabe se o cachorro vai começar a rosnar e tal, o cachorro vai se aproximando da Ellie com um pouco de receio, e o cachorro, para surpresa de todo mundo, começa a ser muito amigável com a Ellie começa a fazer carinho no cachorro, e aí aquela tensão abaixa. O pessoal pergunta o que eles estão fazendo ali e tal, qual que é o nome dele, o Joe fala, né, que o nome dele é Joe, que ele tá procurando o irmão dele, e aí a cena corta para ele sendo levado junto com o pessoal para uma cidade já conhecida por todos que já jogaram o game, que é Jackson. E lá, quando eles entram, eles começam a ver que a cidade é autossustentável, né? É uma cidade grandinha até. E o Joe não demora muito e vê o Tommy, o seu irmão, trabalhando e ajudando o pessoal lá. Eles se encontram, se abraçam. A Ellie vê, né, nesse abraço do Joe, um Joe que ela nunca tinha visto, né? Amoroso, afetuoso. E pela expressão que ela faz, dá até pra sentir que tipo, ela ficou meio chateada como o Joe é com ela. Pelo menos eu senti isso, né? Foi uma cena legal. Acho que às vezes certas ações falam mais do que 1000 palavras, né? Porque dá pra ver, cara, né? Nesse momento que a Ellie gosta do Joe e o Joe, por mais que ele esteja sendo mais amigável com ela, ele ainda tem algo segurando ele. Algo que não deixa ele se soltar. Provavelmente os traumas passados. E aí eles vão comer no refeitório. Tanto o Joe quanto a Ellie estão mortos de fome. A Ellie fala até que nunca comeu uma comida tão boa e tal. Ali o Joe fala que precisa falar com o irmão dele, a sós, coisas de família e tal. E aí o irmão dele fala que eles estão em família, que a Maria, que é a mulher ali que tá do lado deles, a esposa dele e tal. Aí o Joe fica meio assim, né, com a notícia e tal. A Ellie já fala, nossa, parabéns e tal. Joe, fala parabéns também. O Joe, parabéns. Já começa a ver que talvez o que ele veio aqui pedir pro Tommy comece a ter uma certa resistência. Bom, nessa conversa também a Ellie dá pra ver bem diferente ali o costume que o pessoal em Jackson tem com os adolescentes, o pessoal da idade da Ellie, né? Para a Ellie. Então ali em Jackson os adolescentes não usam armas e tal. E a Ellie é uma garota mais do mundo, né? Ela acabou passando por muita coisa e acabou tendo que envelhecer mais rápido,
Então é boca suja demais, ela já lida com armas, já matou, né, enfim. E ela vê uma garota olhando pra ela, como se ela fosse um alienígena. E ela fica irritada com aquilo ali e tal. Não sei se essa garota vai ser aquela garota que aparece na parte 2, lá na frente no jogo, no segundo jogo. Quem já sabe não falha, não vou falar nada aqui. E a Maria acaba contando como é que são as pessoas ali, quais são os costumes deles. E eles levam daí o Joe e a Ellie para dar uma volta, conhecer Jackson. Bom, aí o Tommy e a Maria falam onde é que a Ellie e o Joe vão ficar e tal. Uma casa que faz tempo que não é usada e tal, mas que no final das contas vai ser melhor do que que eles têm passado por aí, né? Esses dias. E aí a Maria sente um pouco de um climão ali e fala que vai dar um tempo ali pro Joe conversar com o Tommy e ela vai ficar com a Ellie. O Joe fala pra ele que tá tudo certo e tal. Os irmãos vão pra um barzinho tomar uísque lá. O Tommy fala pro Joe que ele quer criar porcos, quer fazer bacon, porque com bacon nada mais faltaria. Concordo muito com o Tommy. Com bacon nada mais falta, não é mesmo? Mas eu sou vegano, beleza, cara. Mas não fale pra mim que eu não posso gostar de bacon. Não é mesmo? Pô, você tá num mundo pós-apocalíptico, um baconzinho cai muito bem. Mas aí o Tommy pergunta pro Joe, e a Tess? O Joe fica olhando pro nada e acaba mentindo pro Tommy que a Tess tá bem. Bom, aqui rola uma cena onde o Joe fala, né, que o Tommy parece que não envelheceu nada, e aí o Tommy retruca falando, você, por outro lado, né, tem uma cena muito parecida no jogo, como vocês podem ver aí. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma, tua hora também vai chegar. Na sequência, o Tommy pergunta pro Joe, e a garota? O Joe fala, pô, ela é filha de algum figurão dos vagalumes e tal, e estão me pagando pra levar ela pros vagalumes. O Tommy meio que fica assim, não sabe se acredita ao certo. O Joe fala que o pagamento é bom, pergunta se ele sabe onde é que ficam os vagalumes e tal, e o Tommy fala que eles geralmente estão numa universidade no Colorado, e que o caminho até lá é bem complicado, cheio de infectados e bandidos. E aí o Joe fala, mas isso pra você não é nada, né? Você tem uma habilidade muito boa de eliminar infectados e tal. E aí o Tommy abre o jogo com o Joe, falando que ele não pode fazer isso, né? Que ele tá com a Maria e que ela tá grávida e ele precisa ser cauteloso e ele não pode fazer uma viagem dessa. Bom, aqui eles também lavam uma roupa suja sinistra, né? Porque o Joe começa a ficar irritado, que o Tommy não quer ajudar ele e tal. O Joe dá a entender que o Tommy nunca entrou em contato com ele, eles começam a falar do passado, das coisas ruins que eles fizeram, que o Joe fez aquilo para que eles sobrevivessem. O Tommy falou, nós fizemos isso. E não foram coisas que nós fizemos, nós matamos pessoas, nós assassinamos pessoas. Aí rola aquela lavagem de roupa sinistra ali entre os dois. Aí o Tommy fica irritado, falando que, olha, Joe, não é porque a tua vida parou que pra mim parou também. Eu vou viver. Aí o Joe fala, então beleza, eu vou pegar suprimentos e sumir daqui o mais rápido possível. E aí, caras, quando ele sai desse barzinho que ele estava conversando com o Tommy, ele começa a ter um ataque. Parece que é um ataque de ansiedade ou pânico. Isso não tinha no jogo. É uma adaptação que a série traz, mas eu quero comentar disso mais pra frente. Durante esse ataque de pânico, ele olha uma garota de costas que tem um cabelo que lembra o cabelo da filha dele, da Sarah. E aí ele vê que não é a Sarah e tal. Claro que não poderia ser a Sarah, mas puta, aquilo dá uma mexida forte com o John. Bom, aí a cena corta pra Ellie, ela acabou de tomar um banho e tal, a Maria tinha deixado as roupas novas pra ela usar, inclusive a roupa igual a que a Ellie usa no jogo, a diferença é que no jogo ela já tava com essa roupa, e aqui essa roupa é entregue pra ela pelo pessoal da Maria, né? E aí com uma carta para que a Ellie vá até a casa que eles estão situados. Aí a Ellie vai até a casa da Maria, né? Lá a Maria começa a cortar o cabelo da Ellie, fala para Ellie ficar tranquila, que ela só vai cortar as pontas, e eles começam a falar sobre o passado, sobre tudo que tá acontecendo. A Ellie já fala que já sabe da história do Joe, o que ele fazia, etc e tal. Enfim, elas vão trocando essa ideia, né? E a Maria sente que a Ellie tá escondendo o jogo dela, que não tá contando tudo, não tá sendo clara.
E aí ela fala, olha, muito bom, porque a traição geralmente vem das pessoas que a gente tem por perto. Talvez dando uma alfinetada ali com o Joe, enfim, mas dando esse toque na Ellie. E aí corta pra uma cena onde tá rolando um cineminha ali pra comunidade de Jackson. E inclusive no jogo, o Tommy falava pro Joe, né, que depois que eles conseguiam reativar a energia lá no jogo, que eles iam assistir um filminho. Aqui na série, eles mostram a galera assistindo um filme. Aí corta pra uma cena que o Joe tá tentando consertar o solado da bota dele. O Tommy entra nessa oficina ali, né, trazendo botas novas pra ele. E aí eles têm uma conversa onde o Joe abre o jogo, fala que a Ellie é imune. E aqui, diferente do game, o Joe se emociona, começa a desabafar com o irmão dele, falando que ele não se sente mais capaz, que ele tem medo de que não consiga entregar a Ellie e que ela estaria melhor com o Tommy. O Tommy é mais jovem e tal, tem mais habilidade. Joe desaba em chorar e tal, falando que tem medo, etc e tal. Isso no jogo não acontece. Inclusive a conversa deles no game é bem mais tensa, né? Eles quase saem na mão. E durante toda essa conversa do Tommy e do Joe, a Ellie, que estava assistindo o cineminha lá, ela sai tentando achar o Joe. E ela acaba escutando essa conversa entre os dois. Aí o Tommy, depois de escutar tudo, né, escutar que o Joe também falou, pô, se você quiser um mundo melhor pro seu filho, que vai nascer ainda, né, a gente tem que levar a Ellie pros vagalumes. Aí ele concorda em levar a Ellie ao amanhecer. Bom, o Joe volta para casa e lá a Ellie tá sentada lendo um diário de uma garota. E aí rola uma conversa muito igual, cara, praticamente com as mesmas falas do jogo, né, onde a Ellie sabe que o Joe quer abandonar ela e ela fala que todas as pessoas que ela conheceu ou morreram ou abandonaram ela, menos o Joe. No game essa cena era muito emotiva, né, cara? E aqui no seriado não é diferente. Então eles trazem essa conversa muito importante. A Ellie acaba levantando o assunto da Sarah, que ela descobriu com a Maria, naquela conversa que a Maria estava cortando o cabelo dela e tal, que o Joe tinha uma filha que morreu e tal. A Ellie acaba trazendo esse assunto, o Joe já... Putz, ali o Joe já dá aquela recuada, fica muito brabo, falando para ela tomar cuidado com esse assunto e tal. E a Ellie fala que ela não é a filha do Joe. No final das contas, o Joe fica muito de cara, falando que ele não é o pai dela, e que ela não é a filha dele, e que eles vão se separar. Quando o Joe sai do quarto da Ellie, ele acaba se sentando e refletindo. Ele pensa também na Sarah, na filha dele. Essa conversa com a Ellie dá uma balada forte nele. No dia seguinte, o Tommy vem buscar a Ellie no quarto e eles vão até o estábulo pegar um cavalo para irem até a Universidade do Colorado. Lá, o Joe está já arrumando um cavalo. Aí o Joe pega e olha para Ellie e fala, olha, acho que você tem o direito de escolher com quem. Aí a Ellie meio que nem deixa o Joe terminar de falar, né? Ela já joga a mochila no peito do Joe e fala, vamos, quero ir com você, cara. Para com essa viagem aí que o Tommy, que ele que tem que me levar, quero ir com você. Então o Joe e a Ellie sobem no cavalo, o Joe se despede do Tommy e eles partem então para a Universidade de Colorado. No meio do caminho, mais cenas muito importantes ali do Joe e da Ellie, o Joe ensinando ela a atirar com um rifle. No jogo, como vocês viram no nosso review passado, isso meio que tinha acontecido já, mas numa situação de perigo, né? Aqui eles estão mais tranquilos e tal. E ele ensina ela a como disparar um rifle, ela não consegue acertar nada. E aí o Joe pega um rifle da mão da Ellie e ele mostra como é que atira e tal. E eles continuam partindo até a universidade. E aí você vai vendo, cara, que depois da conversa pesada que rolou com a Ellie e tal, o Joe começa a amolecer mais ainda com ela. A afetividade deles começa a aumentar muito. Quando eles chegam lá, a Ellie fica perguntando, né, como é que era a vida na universidade, se eles moravam lá. O Joe vai contando tudo pra ela, como é que funcionava toda essa situação. E aí o Joe fala, olha, estive pensando, eu acho que eu não quero mais uma fazenda de ovelhas, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser cantor e tal. E aí ele... acho que ele tá de sacanagem, pede pra ele cantar pra ela e tal. E isso acontece muito parecido no jogo, como vocês podem ver aí. E você? O que você gostaria de ser? Quando eu era criança, eu queria ser
Cantor. Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Bom, eles acabam prosseguindo pelo campus, né? E eles veem macacos. E aí ele nunca tinha visto macacos. E isso acontece também, igualzinho no jogo, como vocês podem ver aí. Ah, são macacos? É uma bagunça. Vamos. Isso foi muito legal. É a primeira vez que vê um macaco? É a primeira vez que eu vejo um macaco. São macacos? Devem ser do laboratório. Olha pra eles. É a primeira vez que você vê um macaco? Primeira vez que eu vejo um macaco. Bom, eles começam a achar estranho, porque não encontraram nenhum guarda dos vagalumes, né? Nenhuma vigia, nenhuma patrulha. Eles então entram na universidade tentando ver onde é que essa galera tá. Onde é que estão os vagalumes? Eles vão escutando um barulho numa das salas, eles já se preparam pro pior. E aí eles abrem a porta, tem um macaquinho lá, cena parecida com o jogo também. Instaladores. Bom, não são instaladores. Mas também não são vagalumes. Bom, talvez Vai ver, naquela depois de pesquisa tanto todos eles se pesquisar, eles viraram transformaram em macacos. Nessa sala dos macacos, eles encontraram um mapa e o mapa tinha sinalizado ali que eles poderiam ter ido para Salt Lake City. E eles têm uma ideia, então, da onde que os vagalumes podem estar, porque ali, na Universidade do Colorado, sem sinal algum deles. E nesse momento, eles começam a ver que existem bandidos chegando próximo deles. E no meio da fuga deles, ali pela porta dos fundos, um cara tenta bater no Joe. O Joe consegue ganhar a luta, a briga contra esse cara, mas depois que o cara tá desacordado no chão, a Ellie chama a atenção do Joe, a câmera revela que o Joe foi esfaqueado por esse cara na barriga. E aí o Joe começa a sangrar, perder as forças. Com dificuldade, ele sobe no cavalo, enquanto tem outros bandidos se aproximando deles, né? E eles partem correndo com o cavalo, tentando fugir do restante do bando. E aí eles vão cavalgando por um bom tempo. A Ellie fala que eles estão em segurança a princípio. E aí o Joe acaba caindo do cavalo, ele tá muito fraco, perdendo muito sangue. E a Ellie, desesperada com aquela situação, que ela começa a falar que ela não sabe o que ela vai fazer sem o Joe, que ele precisa acordar e tal. E aí o seriado acabava. Mas e no jogo? Como é que as coisas acontecem? Bom, no jogo, depois da cena do Sam e do Harry, aparece ali que é outono, o Joe e a Ellie estão rumo ao oeste, né, tentando também encontrar o Tommy. Eles também vem a usina hidrelétrica e aqui começa a grande diferença já. Eles vão tentar passar por dentro da usina e ali eles já são abordados pelo pessoal da Maria. Tá? Não tem aquela cena dos cavalos. Então eles estão tentando abrir o portão da usina e lá eles são rendidos. O Tommy é um dos caras que está rendendo eles ali. O Tommy já reconhece o Joe e ele fala que tá tudo certo, pode abrir o portão, né? Eles se encontram ali mesmo na usina. O Joe até comenta, putz, eu achei que vocês estariam em Jackson. E aí o Tommy fala que eles estão tentando reativar a usina, né, para fazer com que a energia volte a funcionar. Eles tinham conseguido fazer isso e tal, mas a usina parou de produzir energia, eles estão tentando consertar tudo. E o Tommy comenta sobre problemas de invasões de bandidos que eles estão sofrendo ali com frequência. Bom, aqui também eles se separam, né? O Joe e o irmão dele e a Ellie com a Maria. Então, enquanto o Tommy e o Joe vão checar, né, como é que tá indo o conserto da hidrelétrica, a Ellie vai com a Maria tentar comer alguma coisa. O Tommy tenta entregar uma foto da Sarah pro Joe. E o Joe nega a foto. O Tommy fala, pô, então vou guardar aqui pra você qualquer coisa. E é aqui que o Tommy conta como é que eles estão vivendo, que eles conseguiram construir uma comunidade autossustentável, né? Comida, bebida, segurança.
E aí eles vão seguindo adiante e tal. O Tommy começa a mostrar o pessoal que está envolvido ali para tentar consertar a usina. Eles veem um pedaço ali da turbina sendo remontado, eles tentando ligar e dá certo. Eles conseguem reativar a hidrelétrica e fazer com que a energia volte a funcionar. E aí o Tommy e o Joe entram numa das salas, né, da hidrelétrica para ter a conversa deles particular. E é ali que o Joe comenta sobre a missão dele e tal, de levar a Ellie. Ele fala que a Ellie é imune, que ele viu a Ellie respirando esporos que teriam derrubado todos os homens, né? Dos mais fortes aos mais fracos, enfim. E ela tá de boa e que ela realmente pode ser uma possível cura e tal. E como o Tommy conhece os vagalumes, ele poderia entregar a Ellie e pegar todo o pagamento para ele. Aí o Tommy, resistente, fala que não, faz muito tempo que ele não fala com nenhum vagalume e tal. O Joe só fala pro Tommy que ele quer alguns equipamentos para ele ir embora e o Tommy faz a entrega para ele. E aí o Tommy fala, mas por que você acha que eu faria isso por você, né? E o Joe fala, não é por mim, é pela sua maldita causa. E aqui, cara, o Tommy fala, pô, você quer equipamento? Eu te dou, mas eu não vou ficar com essa garota. O Joe já começa a trazer, né, toda a história deles também aqui no jogo. E essa conversa tensa dos dois, que tá quase para sair na mão, é interrompida por um alarme e eles estão sendo invadidos por bandidos. E eles aí param essa conversa e eles começam a tentar lutar pela vida deles e tentar acabar com essa invasão de bandidos ali. Aí depois que essa situação caótica termina, o Tommy checa para ver se a Maria tá bem. A Maria tava junto com a Ellie, né? O Tommy vai ficar junto com a Maria, o Joe vai ver a Ellie. E aí nessa o Tommy fica olhando a Ellie, falando com o Joe e tal, e ele começa a sentir que a causa dele, né? Que ele sempre quis o bem da humanidade, todo mundo. Ele tá ali, na frente dele. A garota tem a cura para tudo. E o Joe pediu para ele levar a garota porque ela teria, em teoria, mais chances de sobreviver com ele e tal. E aí, naquele momento, o Tommy sente aquele peso do dever, né? E acaba mudando de ideia. E ele conversa com a Maria fica pé da vida, que ela não quer que o Tommy vá, porque é perigoso e tal. A Ellie vê toda essa situação, porque a Maria tá brigando com o Tommy em voz alta na frente de todo mundo. E aí nisso a Ellie sai de perto deles, a Maria vem dar de dedo na cara do Joe, né, falando, olha, se qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é tua, cara. Nessa, o Tommy acaba recebendo uma mensagem no rádio dele e passa a informação que a Ellie roubou um dos cavalos e fugiu. E aí os dois vão desesperados atrás da Ellie, cada um pega um cavalo, eles vão tentando encontrar ela. No meio do caminho tem bandidos, né, que estavam pela região, eles vão passando por eles e tal, até que eles chegam numa casa e na frente dessa casa tá o cavalo que a Ellie roubou. O Joe entra na casa procurando e gritando pela Ellie e aí ela fala, tô aqui e tal, e aí eles têm aquela conversa muito igual no seriado. No caso, no seriado, eles estavam em Jackson, né, na cidade de Jackson. Aqui, então ela estava um pouco ali afastada da parada, em uma casa aleatória. Mas a cena é muito parecida, o diálogo deles é praticamente idêntico. Só que aqui, depois do diálogo pesado, né, bandidos começam a vir de novo e você mais uma vez tem que proteger e tentar ficar vivo ali. Quando os três então sobem em seus cavalos, eles começam a voltar para Jackson e o Joe nitidamente está muito pensativo sobre tudo, sobre toda a situação. E aí, quando eles chegam em Jackson, o Joe fala pra Ellie dar o cavalo pro Tommy e ele decide levar ela por conta. Lá tem várias cenas iguais ao do seriado, né, como a gente já mostrou algumas aí. Só que a parte do jogo ela é mais extensa. O Joe e a Ellie têm que reativar certos portões, abrir caminho na universidade. O Joe, inclusive, até tem que passar por dormitórios cheios de esporos, lutar contra infectados. Então eles não encontram sinal dos vagalumes em lugar algum e é até que eles entram numa sala que tem uma caveira e um gravador na frente. E aí o cara falando, né? O cara gravou ali, ó, você que tá escutando isso, tá procurando pelos vagalumes e tal, né? Provavelmente eu tô morto, eu pensei muito na minha vida, barará. O Joe vai acelerando a gravação do cara, o registro do cara, e nessa gravação mostra que os caras foram para Salt Lake City. É dessa forma que o Joe e a Ellie sabem para onde eles foram. Não é como no seriado que eles iam num quadro, né, com as taxinhas.
E é nesse momento que eles avistam uma luz de lanterna na janela e o Joel vê que não são os vagalumes, pede para ele se abaixar, nisso disparam contra a janela deles, né? E ali os bandidos atacam a universidade, eles têm que lutar pela vida deles. E aqui é uma cena que é diferente do seriado. O Joel vai tentar entrar numa porta e um bandido acaba chutando a porta, né? E começa a brigar ali com o Joel. Eles vão até o parapeito do segundo andar. Eles quebram esse parapeito, o Joel acaba caindo. E uma das estruturas ali do parapeito atravessa a barriga do Joel. O cara que atacou o Joel acaba caindo e apagando, né? O Joel tá gravemente ferido. Os bandidos começam a entrar naquela hora ali. O Joel ainda consegue disparar a pistola dele contra essa ameaça e a Ellie ajuda o Joel a sair dessa situação, né? Tirar o Joel daquele pedaço que empalou ele ali, né? Atravessou a barriga dele. E o Joel começa a sangrar e muito ferido, eles começam a caminhar para sair o mais rápido possível da universidade. A Ellie vai abrindo caminho, o Joel vai tentando ajudar do jeito que dá, né? Até que eles chegam com muita dificuldade até o cavalo. Lá tem um cara já querendo roubar o cavalo deles, eles abatem o cara, o Joel sobe no cavalo, a Ellie também, eles partem em viagem, e aí, bem parecido com o seriado, o Joel perde muito sangue, acaba caindo, apagado no chão, e a Ellie, desesperada com aquilo tudo, também falando, né, que precisa do Joel e tal, que ele não pode apagar, e aí eu paro por aqui porque o resto é spoiler. Mas e aí? O que eu achei? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Primeiro, esse episódio ele troca muita coisa. Eles introduzem Jackson City antes. Jackson City a gente só vai entrar no segundo jogo, pra vocês terem uma ideia, né? Não tem a parte da hidrelétrica e tal, a parte da universidade ela foi bem cortada, mas por incrível que pareça, cara, por mais diferente que seja esse episódio, ou das partes que eles cortaram, eu achei perfeito. Ora, até que enfim. Meu Deus, Mavi, como assim? Eu achei que você ia tacar o pau desse, porque não sei o quê, porque não sei... Não, cara, eu achei perfeito. E aqui eu falo que eles acertaram na adaptação. Diferente do que eles fizeram nas minhas últimas análises dos episódios, por exemplo, do Bill. Se você não viu a análise do episódio do Bill, veja. E na análise dos episódios dos Caçadores, se você não viu, veja. Tanto no episódio do Bill e como nos episódios que eles trazem os Caçadores, eu não curti como eles abordaram. Mas por que nesse episódio, por mais alterações que eles tenham feito, eu achei legal? A adaptação aqui, ela manteve o tom desse trecho. Por mais que ela tenha tirado partes da universidade, por mais que ela tenha tirado a parte da hidrelétrica, né? Por mais que ela tenha introduzido Jackson City antes do tempo, o teor dessas sequências se manteve. Por mais que eles tivessem modificado tudo, cara. O mais importante desse trecho do jogo, da obra original, está presente aqui no seriado. Para mim, esse é um exemplo perfeito de adaptação. Nos últimos episódios com os Caçadores, por exemplo, esse teor dos Caçadores não foi refletido pra série, cara. Os Caçadores foi um bando que no seriado, cara, completamente fraco. Eles não conseguiram trazer o peso dos Caçadores para o seriado. O teor daquele trecho não foi refletido para o seriado. Como eu disse, faltou falar no review passado que eles preferiram explorar um personagem novo que nunca existiu no jogo, trazer esse personagem novo e abordar esse personagem novo e resolver ele em 2 episódios. Não vai dar certo, cara. Foi um personagem fraco, foi um personagem nada crível, né? Aquela Kathleen. E eles deixaram os Caçadores um bando completamente aleatório, sem peso algum. Pra mim, se aqueles caras existissem ou não no seriado, não ia mudar nada. E é aí que, pra mim, isso não foi adaptado certo.
Como eu disse no review passado, se eles tivessem criado esse inimigo sem face, os caçadores, dando um foco da narrativa, um foco mais pro suspense, pro terror, aí nego vai lá nos comentários e fala, porque cara que tinha tiro, porrada e bomba. Não é esse o ponto, cara. Eu não queria que tivesse tiro, porrada e bomba com os caçadores. Eu não queria que tivesse explosão, o Joe matando 400 caras. Não! Pelo contrário. A parte dos caçadores, o ponto principal era o medo do Joe e da Ellie de serem pegos por aquele bando que era extremamente violento, cara. Que matava inocentes a sangue frio pra roubar as coisas que eles estavam carregando. Eu acho que esse teor tinha que ter sido passado nesses episódios com eles ali. E não foi. O máximo que eles mostraram foi um montinho de caveira que a gente coloca na análise lá, veja se você não viu. Então o teor, cara, dos caçadores foi completamente destruído pra mim na adaptação. Na minha cabeça era melhor. Tira a Kathleen, não introduz personagem novo. Você tem poucos episódios, pouco tempo de tela pra você fazer com que a pessoa conheça aquele personagem. Se apegue ou não ao personagem, né? Conheça o background dele. Não faz isso, cara, porque o teu foco tá sendo Joe e Ellie. Não faz isso, não dilua a história. Faz com que o foco da narrativa seja eles passando um perrengue pra passar daquela zona, daquele inimigo sem face. Você mostra o Joe e a Ellie olhando as atrocidades que os caras faziam. Eles matando pessoas inocentes, eles roubando a roupa, faz eles entrarem naqueles galpões grandes com cadáveres, com pilhas de roupa separadas, né? Calçados, calças, camisetas, faz eles passarem por isso, faz o público que tá assistindo entender o sufoco que é passar pela área dos caçadores. Malditos caçadores. Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que eu devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Você não precisa introduzir Kathleen, você não precisa introduzir Rambo apocalíptico, cara, mas você precisa passar o teor daquelas cenas, daquele trecho da obra original. E isso que eu quero falar desse episódio aqui. Por mais que eles tenham alterado tudo praticamente, nessa parte aqui, nesse episódio, eles trouxeram o teor da obra original, cara. Perfeitamente. Eles tiraram um monte de tiroteio. Isso pra mim não é problema, cara. Contanto que a mensagem principal seja passada. E aqui, cara, as partes mais importantes foram passadas. Que era o quê? Interação da Ellie com o Joe, a mudança do Joe com a Ellie, né? O começo dessa afeição pelo Joe e com a Ellie. Você começar a ver que a Ellie gosta do Joe, gosta de ter o Joe por perto, que a Ellie sente o Joe como parte da família dela, né? E que ela não sente isso dele, mas que depois de todas essas conversas e brigas e discussões, o Joe começa a mudar em relação a isso. E aí quando você vê que os dois estão se aproximando finalmente, depois de terem, caras, olha, trocado farpas e brigado um monte, você vê que os dois estão se dando bem, cara, e tal, acontece essa tragédia com o Joe, que ele, putz, cai, e você não sabe o que tá acontecendo com ele, cara, ele morreu. Porra, agora que eles estavam se dando bem, como é que ele vai fazer sem o Joe, cara? Então, esse teor da obra original, eles trazem aqui pra adaptação. E esse é o ponto. Esse é o ponto, caras. Então, se não ficou claro pra vocês por que certas coisas eu não compro, aqui é a explicação. Aqui eles mudaram praticamente tudo, cara, e ficou foda. O teor, a mensagem da obra original tá aqui. Por mais que eles tenham mudado tudo. Isso eu não senti com os caçadores. Os caçadores, como eu repito, tinham que ter trazido o pânico ali, pelo menos, deles passando pelos caçadores. No seriado, eles são um grupo completamente diluído, sem graça nenhuma. Trazem Kathleen, que é um personagem completamente horrível. Mas é aqui, cara. Esse episódio é a explicação. Se você não entendeu o que eu tava querendo dizer, cara, sobre por que eu não tava gostando de certas adaptações, certas ideias novas implementadas no seriado, cara, esse episódio, cara, ele resumiu tudo. Eles trocaram muita coisa, eles tiraram muita coisa e mesmo assim ficou foda. Esse aqui, cara, assim como o primeiro episódio, por exemplo, são episódios que você vê a adaptação, mais esse aqui, né?
O primeiro episódio ainda continua sendo muito mais fiel, mas esse aqui é uma adaptação bruta, muita coisa cortada, muita coisa mudada, mas que a mensagem tá aqui, cara. A obra original está aqui, apesar das mudanças. Top! Episódio top! Eu acho que se você não estava entendendo o que eu estava querendo dizer com tudo isso até agora, cara, acho que agora ficou claro, né? Vamos ver o que vai acontecer na sequência, porque o que vem agora, cara, na sequência, é o que eu sempre falava pra vocês nos meus reviews passados. O meu medo é do cara da casa pegando fogo. Não falem nada ainda disso. Você que já jogou o game. Essa hora chegou. Será que eles vão diluir a história desse cara, como fizeram com os caçadores, e deixar esse cara um personagem sem graça alguma? Ou será que a adaptação vai ser bem feita como esse episódio aqui? Esse personagem que vai vir agora, cara, é muito marcante na obra original. Eu espero que eles acertem na adaptação desse cara. Eu espero que não diluam a história do bando desse cara. Vamos ver. Sem spoilers aí no chat, por gentileza. Galera que é nova no canal, sejam bem-vindos. A gente tem lives na Twitch. Todos os links das nossas comunidades estão aqui embaixo. Faça parte dela, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui, cara? Vocês entenderam que por mais que rolaram modificações nesse episódio, eles conseguiram trazer os sentimentos da obra original? E com relação aos caçadores, cara, não foi feito isso. Com Bill, talvez não foi feito isso. Comentem aí. Quero ver o que vocês acharam. E quem não assistiu os outros reviews, assista. Vamos ver o que vocês acham. Depois eu leio o que vocês falaram para mim. Soldados do Esquadrão MAF, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Não esqueça de mandar aquele joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E vocês estão dispensados. Até mais.